Estamos em Estocolmo, capital da Suécia, um dos países nórdicos. Um arquipélago de 19 ilhas, também conhecida como Veneza do Norte. E esse é o famoso Vasa Museu, o Museu Vasa, que é um grande barco, um grande navio, encontrado com centenas de esculturas no interior. Foi encontrado naufragado e depois recuperado e colocado no museu. Uma das grandes atrações aqui na Suécia. O Vasa foi um grande navio de guerra sueco construído entre 1626 e 1628, século 17, para ser o navio da esquadra de guerra do rei Gustavo Adolfo no Mar Báltico. Sua viagem inaugural, em 10 de agosto de 1628, foi o maior mico da marinha sueca. O navio naufragou a cerca de 1,5 quilômetros após sua largada inaugural. O navio naufragou após velejar menos de 1 milha náutica, cerca de 1,8 quilômetros, em sua viagem inaugural. Durante o século XVII, a Suécia foi um dos países mais poderosos do Mar Báltico e um dos maiores governantes foi justamente Gustavo Adolfo. Quando o Vasa foi construído, a marinha sueca estava envolvida em várias guerras navais, com a Polônia e com a Guerra dos 30 Anos, envolvendo a atual Alemanha. Outro inimigo de sua época era justamente o rei dinamarquês Cristiano IV, que era seu inimigo há muitos anos. O Vasa foi um possante navio de guerra sueco, construído entre 1626 e 1628, no século XVII, para ser o navio da esquadra de guerra do rei Gustavo Adolfo. O Vasa podia comportar até 140 marinheiros e 300 soldados. O Vasa foi construído com a parte superior muito pesada. Foi feito um teste de estabilidade no próprio porto, mas mesmo assim foi autorizado a zarpar e naufragou poucos minutos depois, quando encontrou um vento mais forte, na frente de toda uma população assistindo. O navio naufragou após velejar menos de 1 milha náutica em sua viagem inaugural, em 1628. O motivo em fazê-lo navegar foi resultado de vários erros. O rei Gustavo Adolfo estava impaciente para que o Vasa se unisse à frota do Báltico na guerra contra a Polônia e na Guerra dos 30 Anos. Mesmo observando uma instabilidade no navio, os subordinados do rei não tiveram coragem de discutir os problemas estruturais do navio e adiar a viagem inaugural. Um inquérito para encontrar o responsável pelo desastre foi feito, mas ninguém foi condenado, uma vez que tudo, até as dimensões do navio, haviam sido determinadas e aprovadas pelo próprio rei Gustavo Adolfo. Resumindo, o culpado pelo próprio desastre e pelo próprio naufrágio foi o próprio rei. A popa do navio, a quantidade de estátuas e esculturas em madeira. Esse navio realmente devia ser impressionante na época. Ainda no século XVII, o Vasa foi tentado recuperar seus preciosos canhões, mas na época não havia tecnologia suficiente para mergulhar e recuperar todos os pertences do navio. Somente em 1950, a primeira tentativa de localizar o navio foi feita com sucesso. O navio foi recuperado com o casco quase intacto em 1961, sendo alojado em um museu temporário até 1987, quando foi transferido para o Museu Vasa em Estocolmo. Está aqui até hoje. O Vasa foi construído para mostrar a grande potência sueca e nenhuma despesa foi poupada na sua decoração e armamentos.
foi um dos maiores e mais fortemente armados navios de guerra do seu tempo, sendo decorado com centenas de esculturas, todas pintadas em cores vivas, para assustar e impor seu poder aos inimigos. Mas com todas essas esculturas e estruturas, o navio ficou extremamente pesado na sua parte superior, um dos motivos que o levou ao naufrágio. Resumindo, foi um mico, como diria um bom brasileiro. A marinha sueca estava envolvida em várias guerras navais, com a Polônia e com a Guerra dos 30 Anos, envolvendo a atual Alemanha. E novamente nesta guerra temos religião envolvida. O maior medo da Suécia era ser invadida pelos católicos, que já estavam começando a invadir a Dinamarca. Lembrando que neste período, todos os países nórdicos eram protestantes. E apesar das lutas em nome das religiões, sempre envolveu dinheiro e poder. Impressionante. O mundo nunca mudou. Sempre as mesmas regras: dinheiro e poder. O Vasa foi o primeiro de 5 navios destinados a serem os mais pesados de seu tempo. Os outros 4 navios foram muito bem sucedidos e formaram a Marinha de Guerra Sueca até 1660, uma vez corrigido os defeitos estruturais do primeiro navio. As esculturas formaram uma considerável parte do esforço e do custo de construção do navio. O simbolismo usado na decoração era baseado principalmente na antiguidade greco-romana e no Renascimento, figuras do Antigo Testamento e até mesmo um pequeno número do Egito Antigo. Este bote foi a última coisa a ser encontrada e foi retirada e colocada no museu. As esculturas são em carvalho. Cerca de 500 esculturas foram encontradas no navio. O Vasa podia comportar até 140 marinheiros e 300 soldados. Não se sabe exatamente o número de pessoas a bordo na época, mas em 1961, milhares de artefatos e restos mortais de pelo menos 15 pessoas foram encontradas dentro e ao redor do casco do Vasa pelos arqueólogos marinhos. Esses artefatos e o próprio navio nos mostram detalhes da guerra naval e da qualidade de vida cotidiana no início do século XVII na Suécia. E aqui uma ciência fantástica, a osteologia. Eles conseguem, através dos crânios, fazer a reconstituição facial de como eram os marinheiros da época, através desses crânios e esqueletos. Um total de 15 corpos foram encontrados junto ao naufrágio, e com isso pôde-se reconstruir a face dos antigos marinheiros. Esses eram heróis. Quem vai dizer que não eram descendentes diretos dos vikings? Não se sabe exatamente quantos marinheiros estavam a bordo no período de naufrágio, mas o navio comportava até 300 soldados. Pelo menos 30 a 50 pessoas morreram no naufrágio. O mais poderoso navio construído em sua época. Pena que naufragou na viagem inaugural. Uma verdadeira obra de arte. Famoso navio Vasa. Imperdível em Estocolmo, Suécia. Museu Vasa.